fala assim, olha o amor. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Você pode se perguntar, mas que amor é esse? Se os egípcios vão perseguir o povo de Deus, os israelitas, como pode esse amor? Você vai ver, o amor de Deus é tremendo, é lindo pelo seu povo. Escute, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, anunciaram a Faraó que os israelitas estavam fugindo. Nesse momento, o plano de Deus entra em ação. Escute, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Eles não estavam preocupados com os israelitas, com o povo hebreu. Eles estavam preocupados com a mão de obra que eles não tinham mais, porque era um povo escravizado por eles. Mas o Senhor tinha um plano. Por que o Senhor traçou esse plano? Porque houve antes um clamor. Os israelitas clamaram por libertação, clamaram por salvação. E é assim que nós devemos fazer. Quando você estiver em apuros, quando você estiver se sentindo discriminado, clame ao Senhor, porque Ele vai traçar um plano para te salvar. Ele vai traçar um plano para te dar vitória. Mas quando Ele traça um plano, meu amigo, quero lhe dizer que Ele não faz só para um, não. Ele é espetacular. Por isso, aprenda a esperar no Senhor. Porque quando Ele não opera de maneira única, não. Com uma única pessoa, não. Ele opera mesmo em grupo grande. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Segure essa, Deus de coisas grandes. É esse Deus que você serve. É esse Deus que a sua boca pronunciou pelo nome dele na sua vida. E assim continuou, louvado seja Deus. O versículo 6, 7 e 8 vai mostrar que a ira, a revolta, a vingança de Faraó e dos seus servos contra os israelitas. Ele diz assim: e aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos. Irmãos, carros escolhidos pelo Faraó, eram carros perfeitos, fortes, para enfrentar qualquer batalha do Egito, e os capitães sobre eles todos, seus melhores soldados. Foi feroz a escolha. Era para eliminar os israelitas, isso na cabeça de Faraó, né? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aqui dentro tem o amor de Deus. Escute, entenda, peça ao Espírito Santo para lhe revelar. Peça para Ele abrir o seu entendimento e você vai receber essa revelação gloriosa. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Eles não estavam só. Quando eles saíram dali, o Senhor já estava com eles. Glória a Deus. Mas os nossos inimigos, irmãos, quando eles estão determinados a nos derrotar, eles ficam cegos. Eles são capazes de dar a própria vida, viver ou morrer, quando eles saem para enfrentar, quando eles saem para derrotar. Os nossos inimigos são muito cruéis, mas nós temos um Deus que é tremendo, que é poderoso. Não temas nunca, não duvide nunca do poder de Deus na sua vida. Nunca.
Escute, é tremendo. E os egípcios perseguiram-os todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirraiote, diante de Baal-Zephon, que esses eram os lugares onde eles se encontravam. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. Enquanto eles estavam andando, irmãos, quando eles levantaram os olhos, eles viram aquele exército imenso perseguindo eles. O que aconteceu? A palavra diz que por isso eles temeram muito, ficaram com muito medo. Nesse momento, o plano de Deus que estava na vida deles ali, o medo, muitas vezes, ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa confiança. O medo é um espírito tão ruim, mas tão ruim, de tal maneira que ele vem das trevas para atrapalhar a vida do ser humano, a tal ponto de fazer muitas vezes você esquecer da promessa que Deus te fez. O medo, ele só atrapalha, mas você recebeu autoridade para quando ele se aproximar de você, quando você sentir um pouco daquela coisa ruim que é o medo, da incerteza, da insegurança, levante a sua voz, em alta voz, é para o mundo ouvir mesmo, para o mundo espiritual ouvir: o meu Deus já me deu a vitória, ela é minha e eu não abro mão dela. Se determine, tome uma posição sobre a sua vitória.